Irmãos, quem estava aqui no último culto dos jovens, irmãos, culto do projeto, quem estava aqui pôde ver uns trem diferentes. O Senhor está fazendo umas coisas diferentes. E o que a gente tem feito demais, irmãos? O Senhor tem visitado o povo dele aqui, irmãos. Isso tem mudado minha forma de pensar, viu? Tem mudado até as minhas expectativas, assim. Elas estão a 1000 por hora, assim, com o que Deus tem para fazer. Mas cada vez mais eu estou mais tranquilo e mais temeroso também. A gente clama tanto pela presença de Deus, irmãos, e quando ela vem a gente não sabe o que fazer. Deus, Ele está juntando o povo dele, viu? Não se assuste com um rosto diferente que aparecer do seu lado. Deus está juntando o povo dele. Portanto, abre o seu coração, permita o agir do Senhor aí no seu coração. Esteja sensível, viu, irmãos? Atento, assim, vigilante, fique vigilante. Não deixe nada te distrair, lute contra a distração. Eu quero refletir com vocês algo que está lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 2. Enquanto vocês abram aí, eu quero contar um pouco a história, assim, porque da história dessa ministração de hoje, né? E eu fui fazer uma caminhada, agora eu estou fazendo caminhada. Eu preciso perder peso. É problema nenhum, irmão, ser gordo, viu? Mas quando a saúde fica comprometida, a gente precisa dar um jeito, né? Precisa melhorar, se esforçar. Eu estou fazendo caminhada agora. Aleluia. Ó, tem uns aleluiados aí, glória a Deus. E nessas minhas caminhadas eu comecei a observar as coisas que estamos construindo, né? Ali em frente, para quem conhece, ali em frente ao Parque Municipal tem uns prédios bonitos ali. E aí eu comecei a olhar assim, fazendo minha caminhada assim ali no parque. E aí fui olhando os prédios assim. E aí eu fui vendo que o ser humano ele propicia, né, níveis de satisfação, né? Então o sujeito ele mora em frente do lago, né, do Parque Municipal, mas é o primeiro andar, assim, o segundo, né? Aí eu fiquei imaginando assim, quem mora no 10º, a vista que tem. E aí olhando mais para cima ainda, eu vi que tem uma cobertura, irmãos. Eu nunca vi um trem desse. Um prédio que tem um quintal só para você, assim. Você sai assim e já vê o céu. Eu fiquei ali analisando aquilo e falei, meu Deus, essa pessoa sabe que vai chover antes de todo mundo. Que ela está bem perto sim do céu. E comecei a observar essas coisas todas. Comecei a observar as coisas que temos construído, os carros de luxo com um sistema todo integrado, uns carros que dirigem sozinho. Eu não sei a graça disso ainda. Eu nunca dirigi um carro sozinho, quer dizer, nunca estive dentro de um carro que anda sozinho. A graça é você dirigir um carro, mas os carros que tudo integrado, som, tudo, assim, você entra, fala um trem, liga as coisas, tudo funciona, só com a tua presença ali. E eu comecei a observar isso e caminhando, e comecei a lembrar de uma conversa. Eu faço parte de um grupo de estudo, e tem um monte de gente de banco lá, nesse grupo, e eu vejo a galera confessando seus pecados e desabafando suas angústias, dizendo o quanto eles são pressionados dia após dia pelos seus patrões, pelo sistema, e como vive ameaçado assim o tempo todo, cobrados mesmo por produção alta mesmo assim, grandes lucros e custos baixos. E aí eu comecei a refletir toda essa jornada que a gente tem
que a gente tem vivido nessa competição chamada vida, né? E então o Senhor me levou até Eclesiastes 2, e tudo isso andando, irmãos, dei um bocado de volta lá, e entender essa busca que esse sábio tinha em desvendar o sentido da vida e a própria vida. Então vamos ler aqui, Eclesiastes 2. Toda vez que eu ler aqui na minha versão que aparecer assim, descobri que isso também não fazia sentido, na sua Bíblia vai estar, isso é vaidade. Concentra nessa palavra, tá? Eclesiastes 2, do 1 a 11 diz: disse a mim mesmo, venha, vamos experimentar o prazer, vamos procurar as coisas boas da vida. Descobri, porém, que isso também não fazia sentido. Portanto disse, o riso é tolice, de que adianta buscar o prazer? E depois de pensar muito, resolvi me animar com vinho. E enquanto ainda buscava sabedoria, peguei minha insensatez. Assim procurei experimentar o que haveria de melhor para as pessoas em sua curta vida debaixo do sol. Dediquei-me a projetos grandiosos, construindo casas enormes e plantando belos vinhedos. Fiz jardins e fiz parques e os enchi de árvores frutíferas de toda a espécie. Construí açudes para juntar água e regar meus pomares verdejantes. Comprei escravos e escravas e outros nasceram em minha própria casa. Tive muito gado e rebanho, mais do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Juntei grande quantidade de prata e ouro e tesouros de muitos reis e províncias. Contratei cantores e cantoras e tive muitas concubinas. Tive tudo que um homem pode desejar. Tornei-me mais importante que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim e nunca me faltou sabedoria. Tudo que desejei, busquei e consegui. Não me neguei prazer algum. No trabalho árduo encontrei grande prazer, a recompensa por os meus esforços, mas ao olhar para tudo que havia me esforçado tanto para realizar, vi que nada fazia sentido. Era como correr atrás do vento. Não havia nada que valesse a pena debaixo do sol. Até aqui. Irmãos, eu vou acreditar este livro, essas palavras a Salomão. Há uma guerra entre os teólogos, diz que é o pregador, que é o sábio, que é isso, que é aquilo, mas há evidências claras aqui no capítulo 1, no verso 12, em outras partes, que é Salomão aqui. Então eu vou acreditar ele e vou pregar em cima do personagem Salomão, para que a gente entenda o impressionante é que o livro de Eclesiastes, ele permanece atual, irmãos, e não quer dizer que os outros não sejam. O próprio Billy Graham disse que a Bíblia ela é mais atual que o jornal do amanhã. Ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Mas ao que me parece, Eclesiastes ficou assim como que impermeável, sabe? Ler isso, essa leitura que a gente teve aqui de sei lá quantos mil anos atrás, é um relato atual, prático. E eu prestei atenção em algumas expressões que Salomão usa, e Salomão ele usa umas expressões assim, tipo, ele examinou, eu examinei, ou disse a mim mesmo, como nós começamos a ler aqui. E o que isso significa dizer a mim mesmo? Significa que ele procurou as raízes da questão, significa que ele investigou de forma cuidadosa, significa que ele investigou com um olhar cheio de sinceridade, e isso aqui é uma tarefa difícil, irmãos, não é uma tarefa fácil não, na verdade é uma tarefa triste de ser realizada. E por que é triste de ser realizada? Porque nós lemos aqui a conclusão que ele chegou, e a conclusão que ele chegou é que não havia nada que valesse a pena debaixo do sol. Nós estamos diante de um retrato do vazio do homem, não de um homem, mas do vazio do homem, e a decepção da vida que esse homem encontra ao analisar, ao observar todas essas coisas. Eu quero dizer que os esforços que teremos
para investigar todas essas coisas, podem nos apresentar um resultado um tanto sombrio. E por que é um resultado tanto sombrio? Porque talvez, irmãos, teremos contato direto nesta noite com o nosso próprio eu. Talvez você esteja se sentindo assim hoje, irmãos, com esse vazio sombrio, esse vácuo na história da sua alma, da sua existência. Talvez, não sei qual é a sua idade, se é pouca ou muita, mas talvez você esteja assim hoje. E eu digo para você, meu irmão, minha irmã, hoje é você que toma essa decisão. Você sai daqui hoje com essa decisão tomada, irmãos. E que decisão é essa? Qual que é a sua vida debaixo do sol? Como que é a sua vida debaixo do sol? Mas alguns pontos me chamaram muita atenção, e o mais interessante aqui é como Salomão faz isso. Mais que os pontos, é como ele faz isso, e ele faz indagações, ele faz questionamentos que só podem ser respondidos por ele mesmo, e de forma prática, de forma racional, de forma sincera. O que eu quero dizer é que Salomão, ele foi inteiro para esse teste que ele mesmo se submeteu, ele foi inteiro, ele foi completo assim. Ele entrou de cabeça nesse teste que ele mesmo se submeteu. É como que se Salomão pegasse a sua alma e jogasse ela para cima, e ela ficasse como sei lá o que, assim, na cabeça dele, assim, como um quebra-cabeça, cheio de sentimentos, cheio de emoções, cheio de verdade, cheio de sabedoria, e Salomão fosse então pegando parte por parte, e escrevendo isso aqui. Quando eu vejo isso que Salomão faz, quando ele fala, olha, eu disse a mim mesmo, eu lembro muito do Salmo 42, quando o salmista diz assim, por que está abatida a minha alma, por que está tão abatida, por que te perturbas dentro de mim? O lindo desse livro, irmãos, é que ele não foi escrito assim por um discípulo, ele não foi escrito por um profeta, como é comum no Antigo Testamento. Nós não vemos aqui, não consta aqui relatos do tipo, assim diz o Senhor, não tem aqui nesse livro. Mas Salomão, ele observou, ele experimentou e ele escreveu, e isso chegou até nós. E ele começa dizendo, disse a mim mesmo, isso me pegou demais, irmãos, porque está aí algo que a gente precisa voltar a fazer, irmãos. Refletir consigo mesmo. Essa é uma tarefa difícil, porque a gente descobre o nosso eu. A gente precisa voltar a fazer isso, dizer a nós mesmos, refletir conosco mesmo. Diante de um mundo tecnológico e rápido, 5G, rápido em dar as respostas para tudo, está cada vez mais difícil essa prática de dizer para nós mesmos. De trazer a nossa alma para entender as coisas que estão acontecendo em nós e ao nosso redor. É interessante isso, porque essa semana a gente tem o exemplo do Davi, o irmão do Lipe. Davi está aqui não, né? O Davi, ele é um jovenzinho de 12 anos, ele tem umas manias de ficar fazendo um monte de pergunta para ele mesmo, assim, e ele gosta de mexer com a cabeça da gente. Às vezes dá certo, às vezes é só atrapalhação mesmo, né, Davi? Mas é bênção. E Davi chegou para mim assim, e falou assim, ei Paulo, 12 anos, hein? Você já pensou o quê? Eu perguntei, ele falou, quanto mais tarde a gente nasce, mais história a gente tem para aprender. Eu falei, não é possível, menino. Não é que esse menino tem razão, né? E aí eu lembrei disso aqui, Salomão está dizendo, eu disse a mim mesmo. E quando ele fala, eu disse a mim mesmo, ele solta, ei, venha, vamos experimentar o prazer. Salomão buscou o sentido da vida e chegou a umas conclusões doidas, numa perspectiva terrena, eu digo, e, por exemplo, ele fala assim, um homem trabalha duro a vida inteira, mas não ganha nada com isso, no final, ele morre e perde tudo.
A mesma coisa acontece de geração em geração, nada muda. O sol nasce e se põe, e no dia seguinte nasce novamente. Salomão chega a dizer: o vento sopra, mas ele nunca se cansa. Os rios derramam suas águas no mar, mas o mar nunca se enche e os rios nunca se secam. Quer dizer, hoje se seca, mas não é por causa disso, é por causa das ideias e do pecado do homem, aquecimento global e tudo mais. E que bom que é assim, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Ele buscou entender o sentido da vida, irmãos, ele buscou sabedoria, e agora ele quer se entregar aos prazeres, entendendo que aquilo, acreditando que aquilo iria fazê-lo feliz. Mas agora não de forma assim tão intelectual ou intelectualizada, mas de forma racional, de forma prática. Por isso ele disse: ei, vamos, eu te provarei alegria, eu te provarei com alegria. O trabalho desse homem foi entender o que haveria de melhor para as pessoas em sua curta vida debaixo do sol. E ele disse: eu me dediquei a isso. Foi o que acabamos de ler. Ele fala assim que ele se voltou aos prazeres de diversos tipos, mas não encontrou nada de valor duradouro. Grave isso, nada de valor duradouro. O que eu fico pensando é, se Salomão possuía riquezas e realizações que foram incomparáveis, e são incomparáveis até hoje, ninguém podia fazer aquilo que ele havia feito. Mas se até ele concluiu que isso não traz satisfação duradoura, então qual que é a probabilidade de outra pessoa ou de qualquer outra pessoa encontrar, irmão? Gente, o homem se entregou a desvendar os prazeres nas mulheres, no vinho e na música. Me perdoe, esposa, mas que tríade boa é essa, hein? Hã? Camila ficou brava, eu vou ficar aqui assim. Me perdoe, irmãos, mas que tríade boa é essa? Ei, venha, vamos desfrutar dos prazeres. E o homem se dedicou a encontrar isso nas mulheres, na boa música e nos vinhos. O homem criou esqueci o nome do trem que é de uva, de vinhedo. Contratou cantores e cantoras. E isso como um estilo de vida. Por isso ele disse: do riso é loucura. Depois de ter experimentado os prazeres, depois de ter se saciado, ele conclui: é inútil. É inútil. O que eu quero dizer para você, irmão, grave isso aí. Seja o que for que o homem faça, não dura para sempre. Não dura para sempre. Por isso eu digo assim, cuidado com a autossatisfação. Cuidado com a autossatisfação. Por quê? Porque se isso acontecer, corre o risco da gente começar a servir a nós mesmos. Você entende? Ninguém vai conseguir servir a gente, nem nós mesmos, mas a gente corre esse risco, por conta da autossatisfação. O mais legal de tudo isso foi o que Salomão investigou. Salomão, ele investigou o riso e a alegria. Meu Deus, gente. Que sujeito é esse? Ele investigou o riso e a alegria. Ou seja, qual é a fonte, qual é o resultado final disso? Qual é a origem do riso, qual é a origem da alegria e qual é o resultado final que isso produz? E a conclusão dele foi: o riso é tolice e a alegria de que me serve? Nessa noite você está tendo a chance de refletir consigo mesmo.
De onde tem vindo sua alegria? Qual é a origem? Às vezes, Camila e eu, às vezes não, sempre, né? A gente fica vendo assim, no Instagram, né? Os cultos dos jovens, das igrejas diversas, assim, os movimentos e tal. E sempre a chamada para um culto de jovem é uma zoada. É sempre uma zoada. Sei lá, mano. É sempre uma zoada. Eles são criativos, assim. E assim, o que tem me entristecido é que até igrejas grandes, gente, antigas, muito antigas, tradicionais, com mais de 50 anos de história, está chamando o culto dos jovens de rolê, gente. Vem para o rolê, vem para o rolê. E eu olho assim para Camila, assim, eu olho isso, eu falo, eles querem dizer, querem, sei lá o quê, que alegria, que é riso, que... E aí eu fico lembrando de Paulo, falando lá em Romanos, que a verdade, a alegria, ela tem que ser temperada com choro. É isso que ele fala, olha, chorai com os que choram e se alegrem com os que se alegram. O curioso, irmãos, é que a alegria feita ou produzida por coisas, Salomão chama isso de vaidade. De vaidade. Ele fala, tudo é vaidade. As construções e tudo que ele relata aqui, ele conclui sendo como vaidade, tudo é vaidade. Vi que não fazia muito sentido, é vaidade. E essa vaidade, irmãos, não é aquela vaidade de se arrumar para vir para o culto de jovens, de ficar no estilo. Essa vaidade, a tradução dessa palavra, lá no Antigo Testamento, ela dá a ideia de que é uma névoa, ela dá a ideia de que é uma neblina, ela dá a ideia de que é um vapor. Um vapor, gente. Ou seja, logo passa. Oh, Jesus. Ou seja, logo perde a graça, logo perde o encanto, não alimenta mais por completo. E eu não digo que é ruim, não é ruim, irmãos, a busca por esse trem todo que Salomão buscou, mas não atinge a plenitude de Deus, não atinge a plenitude do que Deus tem para mim e para a sua vida, da alegria que só pode ser encontrada no Senhor. É por isso que existe assim uma penca de jovens tristes por aí, porque continuam ainda procurando alegria em coisas, em pessoas, em movimentos, em cultos de jovens. Mas o que Salomão ele está ensinando aqui, ele está dizendo assim, ó, você pode até construir coisas, você pode até compor canções, você pode conhecer pessoas, você pode até se entregar aos amores, e sei lá quais são esses amores, mas tudo, absolutamente tudo, é como um vapor, é como uma neblina, logo passa. Gente, o tema da pregação de hoje é criando um mundo à minha imagem e semelhança. Já achei pesado isso, mas era o que veio no meu coração. Criando um mundo à minha imagem e semelhança. Quando eu li isso que nós lemos aqui no capítulo 2, eu fiquei chocado. Qual parte que eu fiquei chocado? Eu comecei a pegar todas as partes que Salomão relata. Meu, minha, fiz, comprei, dediquei. E aí eu vi assim, meus pomares, minha vinha, meus servos e servas, minha música, minhas mulheres, minhas coisas. É praticamente meu Éden, né? É ou não é? Vocês estão aqui, gente? Amém? O que a gente vê aqui é o resumo das realizações deste homem.
E o que a gente vê aqui é a beleza das construções de tudo que ele fez. Os pomares, as flores, as vinhas, os perfumes, a beleza. Então, você está dizendo assim, então a gente precisa desprezar tudo isso? Claro que não, de forma alguma. Mas entender que as coisas belas e boas da vida, elas devem servir para nos direcionar ao Criador. Grave isso. As coisas boas e belas da vida, elas devem servir para nos direcionar ao Criador, irmãos. Se você usa qualquer desses recursos, ou até mesmo esses prazeres que não te levam ao Criador, deu é ruim já. No mínimo assim, se não levam as pessoas que se relacionam perto de você a pensar diferente um pouquinho, deu ruim, irmãos. É poeira, é vapor. O seu coração inquieto, irmãos, não será saciado por nada deste mundo. Eu tenho essa notícia para te dar. O seu coração inquieto não será saciado por nada neste mundo. Por isso a nossa luta, por isso o projeto 231, de sermos satisfeitos nele, e apenas nele. Por isso essa luta. Eu fico pensando, irmãos, como que é duro, hein? A gente chegar a uma conclusão brutal dessa. Primeiro é a dificuldade de dizer a nós mesmos. Separar tudo, falar, calma aí, ninguém vai me dar essa resposta não, sou eu mesmo. Vamos refletir. E aí você chama a sua alma para refletir junto com você. E depois você chega a uma conclusão brutal dessa. Que decisão é essa que você tem que tomar hoje, irmãos? A decisão que eu tomei caminhando, enquanto caminhava, me vinha tudo isso. Que mundo é esse que nós estamos criando? Será que é um mundo à nossa imagem, à nossa semelhança? É comum as pessoas irem enchendo seus corações com tantas coisas, em busca de alegria, e pode até encontrar, pode mesmo, e que encontre, mas não dura. Não dura. É vaidade. É como neblina, como vapor. E logo o vazio ele vai tomando, então, é tomado, na verdade, por um choro silencioso. Eu não sei como que está o presente estado da sua alma. Talvez você consiga até disfarçar olhando para mim assim, você está disfarçando. Mas só Deus sabe o choro que está aí. Só Deus sabe a angústia que está aí. Quantas vezes, irmãos, a semana passa e no final nos deparamos assim um tanto meio sem graça, assim. Hã? Quantas vezes, irmãos, vai passando os dias assim da semana e quando passa assim, termina ela, a gente está meio sem graça, assim. Os que gostam de assistir o resumo do futebol, assiste lá no final do programa Fantástico, aí assiste lá o resumo do futebol. Os que são casados, geralmente a esposa já deu boa noite antes. E aí terminou, e você deita, e você, uai, só, como eu estou sem graça, e amanhã já é segunda de novo, o couro está aí, comendo, a pressão do chefe, os projetos, os estudos, e sei lá o que mais que nós temos para fazer. Aí a gente olha assim, as séries que a gente maratonou, nem nos preencheu por completo. Camila e eu, nós estamos com uma crise com esse negócio de televisão, gente. Nós estamos com as 30 séries incompletas. Nós não estamos dando nem 15 minutos para saber se o trem é bom. Em 10 a gente já desiste. Aí muda para outro, também desiste. Aí daqui a pouco, bora para a cama e vamos descansar no Senhor. Os passeios, irmãos, que fizemos,
Não nos encheu por completo, já foi. Eu lembro de um dia que Camila e eu nós fizemos um cruzeiro. Isso já faz muito tempo. Mas nós fizemos um cruzeiro. E foi lindo o cruzeiro. Aí quando o navio estava voltando para Santos, assim, estava chegando no porto, Camila danou a chorar. Começou a chorar, eu achei que ela estava emocionada, do navio chegando, assim, e tal. Eu falei, o que foi, nego? Você está chorando? Já acabou. E os boletos da viagem a gente continuou pagando ainda. O que tinha sido muito bom ficou na memória, irmãos. Vapor. Mas não desista não, eu recomendo, faça um cruzeiro, é bom, é bom. Se você pode, vai lá, se esforce um pouquinho, vai dar certo, faça um cruzeiro. Ou faça qualquer outra viagem, irmãos. Mas qual que é a grande questão disso tudo que a gente está falando? A grande questão são as concessões que fazemos. Você entende? As concessões que fazemos é mais ou menos assim, ó. A vida pode estar uma tragédia, mas você fala, mas eu tenho isso aqui, ó. Entende? A vida está uma tragédia, mas eu tenho aquilo ainda. Ainda eu tenho. Eu não sei o que é esse eu tenho isso que você tem, eu não sei o que é, só você pode dizer, mas não importa, irmãos. Não importa o que seja, é vapor. É vapor. Às vezes eu chego assim, a conclusão dura que eu chego, é que às vezes ainda parece que estamos tentando construir uma espécie de Babel, entende? Lembra da Torre de Babel? Que a ordem de Deus era para eles espalharem por toda a terra e se multiplicar e tal e tal. E eles falam, não, nós vamos ficar aqui, nós vamos construir uma torre bem grande que chegue até lá ao céu, para que os nossos nomes sejam célebres e é aqui que nós vamos ficar. E aí Deus confunde a língua deles, daqui a pouco os homens não se entendem mais e se espalham pela terra. Às vezes eu acho que é isso que nós estamos tentando ainda construir, irmãos. Você está me entendendo, irmãos? Parece que às vezes ainda a gente está tentando, Jesus, tornar os nossos nomes célebres. Fazendo grandes coisas. Fazendo grandes coisas assim. Dizendo, ó, isso vai glorificar a Deus, mas na verdade, a gente está entrando naquilo que Salomão descobriu e está ensinando para nós hoje, é vaidade, é vaidade, é vaidade, é vaidade. Oh Deus, tenha misericórdia de nós, meu irmão. E o que mais me assusta e também me acalma, é que Deus conhece o nosso coração, irmãos. Mas a pergunta que eu faço é, por que o tempo todo, irmãos? Nós estamos na tentativa assim, de construir coisas tão grandes. Por que isso? O homem já provou que é capaz, irmãos. O homem foi à lua. Vamos entrar nas questões doidas aqui. O homem já foi à lua. O homem consegue sobreviver em lugares inóspitos. Mais uma vez eu digo, cria tecnologias assim, mega, super avançadas, das quais eu não sou digno de desatar a sandália, gente. Carro que anda sozinho. O relógio que mostra que você está estressado. Você pode até disfarçar lá na reunião, mas ele está apitando um monte de cor no seu braço, dizendo que você está um puro pilhado no estresse, irmão. Vocês não estão vendo, mas tem um monte de gente que está se identificando, assim, está olhando para mim assim. Por isso a gente precisa tomar cuidado com os projetos das nossas vidas, quer sejam os grandes ou os pequenos, para que ambos não se tornem idolatria. Para que ambos não se tornem idolatria. Mas um projeto que eu tenho é pequenininho, cuidado.
Quer ver um projeto que num monte de casa é assim, se tornou idolatria? Tem gente que acha que a sua família é tão. Está entendendo? Não é tão assim, que virou idolatria, irmão. Se o professor falar, fulano, que? O meu fulano? Meu bebê? Fez isso? Não é possível. Que projetos são esses, irmãos? Que tem tornado ídolos na nossa vida. Carreira, minha carreira. Meu corpo sarado, aqui a gente não tem nenhum marombeiro, né? Minha empresa, minhas coisas. E a pergunta é, mas e a honra? E a glória, e a majestade, e o domínio, e a notoriedade, é dele, é para ele? Ou estamos criando um mundo à nossa imagem e semelhança? Vai lá, Camille, combine um trem bonito lá. Será, irmãos, que estamos criando um mundo à nossa imagem e semelhança? Será que estamos criando um mundo no mundo? O Manuel Bandeira falou sobre isso, e ele escreveu, vou-me embora para Passárgada, pois lá eu sou amigo do rei. É ou não é? Vou-me embora para Passárgada, lá eu sou amigo do rei. Uma cidade idealizada na mente desse poeta, que tinha a solução para tudo, para os problemas, um refúgio que só existia na imaginação. Que mundo estamos criando? Um mundo à nossa imagem e nossa semelhança. Nesse período que eu estou fazendo caminhada, irmãos, eu não tinha, eu arrumei um fone para eu ficar ouvindo um monte de coisa. Eu escuto pregação, eu escuto louvor, eu escuto um monte de coisa. E é bom que só, eu ainda não tinha provado dessa experiência, então eu fico andando lá, e ouvindo um monte de coisa, sendo inundado com um monte de coisa. Mas aí eu percebi, eu não escuto nem os passarinhos. Se alguém me chamar, se eu não ler o lábio, eu não escuto. Se alguém pedir por socorro, cai do meu lado. Se eu não ver, irmão, esquece, vai ficar. Porque me isolou. Estou no meu mundo agora, irmãos. Estou no meu mundo, ninguém me chama não, porque se chamar eu também não escuto. Tapou tudo aqui, ó, e eu sigo lá fazendo minha caminhada e não escuto ninguém. Estou no meu mundo, irmãos. Estou construindo o meu mundo. Você está entendendo, irmãos? Quantas vezes nós estamos assim? Fulano, vem cá, me ajuda em tal coisa. Não dá. Agora não dá. Não dá por quê? Estou jogando. Geralmente é uma coisa tonta. Não dá porque sei lá o que, não dá. Estou no meu mundo. Tipo o Manuel Bandeira. Vou lá para Passárgada. Lá eu sou amigo do rei. Estou construindo o meu mundo, irmãos. E Salomão nos alerta isso. Meus pomares, minha vinha, meus servos e servas, minha música, minhas mulheres, minhas coisas, praticamente o meu Éden. Deixa eu contar uma história para vocês. E aí eu vou pedir para as Camilas aqui fazer um louvor para a gente tentar dizer a nós mesmos. Tentar dizer a nós mesmos. Tem um filme muito antigo que chama Carruagem de Fogo. E nesse filme tem é muito antigo mesmo, irmãos.
É até difícil se assistir e ouvir assim o áudio, assim, que é bem ruim mesmo, assim. E tem um jovem cristão universitário lá, né, na trama, e ele descobre no atletismo uma razão para a sua vida. Então ele faz do atletismo uma razão para a sua vida. Só que na verdade o atletismo ele não servia apenas para as competições, mas ele também servia para revelar a glória de Deus ali. Então, no meio daquelas competições, no meio dos desafios que aquele jovem universitário cristão passava ali correndo, ele um dia, a alma dele descobre uma frase que ficou muito famosa, e ele declara: enquanto eu corro, eu sinto o seu prazer. Enquanto eu corro, eu sinto o seu prazer. Isso mexe demais comigo, irmãos, porque eu fico me perguntando quais atividades eu tenho feito, quais coisas eu tenho meditado, quais são as indagações que eu tenho feito, das quais eu concluo e digo assim: quando eu faço isso, eu sinto o seu prazer. Quando eu medito nisso, eu sinto o seu prazer. Quando eu gasto energia naquilo, eu sinto o seu prazer. Quais são as atividades e momentos que temos tido, irmãos, para que a gente diga a nós mesmos: ei, alma, quando eu faço isso, eu sinto o seu prazer. O final desse livro de Eclesiastes, no capítulo 12, 13 e 14, está escrito assim: aqui termina meu relato, aqui termina o meu relato, esta é a minha conclusão: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, pois esse é o dever de todos. Deus nos julgará por todos os nossos atos, incluindo o que fazemos em segredo, quer seja bem, quer seja mal. Eu disse a mim mesmo: ei, vamos provar dos prazeres, vamos ver qual que é a origem do riso e da alegria. Vamos procurar o que é bom nessa vida e nessa terra, e que bom que encontremos. Mas saiba que nada que o homem faz é duradouro, é como um vapor, é vaidade. Feche seu olho aí, irmãos. Senhor Deus Pai, toma, Senhor, as nossas vidas nas tuas mãos. A tua palavra diz que o Senhor é aquele que abre caminho no mar, Pai. A tua palavra diz que o Senhor é aquele que faz o ribeiro, Senhor, de água no deserto, Pai. A tua palavra, Senhor, diz que o Senhor faz grandes coisas. A tua palavra, Senhor, nos lembra que o Senhor faz um exército de ossos secos, sequíssimos, Pai. A tua palavra nos garante, Senhor, que em ti nós temos uma boa vida, uma vida abundante, uma vida completa, uma vida saciada, uma vida, Senhor, cheia de novidades, pois assim é o Senhor, Pai. O Senhor diz lá em Isaías: eis que faço coisas novas. O Senhor faz coisas novas, Pai. O Senhor traz vida onde não tem, Pai. E eu oro a ti, Senhor, junto dos meus irmãos, Pai, nesta hora, que o Senhor traga vida, Pai, aonde há morte, aonde há luto, Pai. Ah, Senhor, que o Senhor transforme, Pai, a tristeza em risos, Pai, risos e cânticos de alegria, Pai.
Que o Senhor mude a história, Pai. As histórias, Senhor, daqueles que sofrem, Pai, daqueles que estão perdidos, Senhor Deus. O Senhor é o único, Pai, que pode nos ensinar que tudo que é construído pelas nossas mãos, Pai, e que não revela a Tua glória, é sim vaidade, é sim vaidade, é sim inútil, Pai. Nos ensina mesmo a ter uma vida útil, a levar uma vida útil, a uma vida equilibrada, a uma vida digna, digna de arrependimento, digna das Tuas virtudes, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que nem seja projetos grandes ou projetos pequenos, Pai, mas que nada, Pai, possa ser idolatria dentro do nosso coração, Pai. Nós somos, Senhor, a geração que diz que vai mudar tanta coisa, Pai, mas muitas vezes não conseguimos olhar para dentro da nossa própria alma. Por isso há um vácuo dentro de nós, Pai. Por isso há um vazio dentro de nós, e esse vazio é do tamanho de Deus, só pode ser preenchido pelo Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, seca mesmo do Senhor, do rosto a lágrima daquele que chora, Pai. Só o Senhor pode fazer isso, Pai. Só o Senhor pode colocar canções novas. O Senhor é aquele que dá vista aos cegos, Pai. Só assim as pessoas verão o Senhor. O Senhor é aquele que faz mudo falar. Só assim esses mudos glorificarão a Ti. O Senhor é aquele que restaura a vida, Pai. Se coloque de pé. Se coloque de pé e vamos declarar isso agora. Faz, Senhor, vida nova, Pai. Faz, Senhor, vida nova, Pai. Neste lugar, Pai. O Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer. Restaura, Senhor, as relações quebradas, Pai. Restaura, Senhor, as relações quebradas que nós mesmos construímos, Pai. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor, a aliança, Senhor, que foi perdida, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Restaura a alegria do Teu povo, Senhor. O Teu povo que tem vivido abatido, Senhor. Abatido, sei lá, pelas circunstâncias, Senhor. Mas o Senhor pode fazer, Pai. Que o Senhor venha invadir mesmo esse mundinho que estamos criando dentro de nós, Pai. Um mundo que só cabe na nossa ideia, na nossa inteligência, na nossa sabedoria. Mas nós rejeitamos, Senhor, as nossas ideias, as nossas sabedorias, os nossos projetos próprios, Pai. Pois tudo isso, Senhor, se não revelar a Tua glória, que seja mesmo destruído, Pai, nas nossas vidas. Encha, Senhor. Encha mesmo, Pai, o coração dos Teus filhos de esperança, Pai. Põe um sorriso, Pai, nos lábios, Jesus. Põe, Senhor, um sorriso nos lábios, Jesus. Põe vida nos olhos, Pai. Quebra mesmo essa racionalidade, Senhor, que tem impedido o Teu agir na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, Pai. Quebra, Senhor, de vez isso, essa frieza, Pai. Vem com o fogo do Teu Santo Espírito soprando em nossas vidas, Senhor.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Guarda o teu povo, Senhor, nesta noite, Pai. Leva o teu povo em paz e segurança para suas casas, Pai. Em nome de Jesus, livra do malfeitor, Pai. Esconda, Senhor, na tua nuvem mesmo de glória, Senhor, de graça e de cuidado, Senhor. Que cada vida aqui, Senhor, possa transbordar vida em seus lares, Pai. Vida em seus lares, Pai. Em nome de Jesus, que haja coragem mesmo, Pai, para chegar nas suas casas e impor as suas mãos e profetizar vida, vida, vida aos sepulcros, vida aos sepulcros, em nome de Jesus, Pai. Leva mesmo o teu povo em paz e segurança, livra-os de todo mal, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A vergonha. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!